Sou Thiago Arantes, jornalista, goiano, brasileiro e correspondente da Sagres 730 em Barcelona. É meio difícil, assim, eu precisar um momento em que o jornalismo surgiu na minha vida. Na verdade, precisar um momento em que eu escolhi ser jornalista, né? Porque o jornalismo na minha vida estava desde sempre. Meu pai foi jornalista, ele faleceu em 2006, mas ele trabalhou durante 30 anos na imprensa aqui de Goiânia, de Goiás, trabalhou muito tempo no Jornal Popular. E eu sempre via como era a rotina, via meu pai trabalhando, enfim, eu consegui entender muito cedo como era o trabalho, o que se fazia e, enfim, esse tipo de coisa. Eu lembro uma vez que meu pai sempre cobriu política, polícia, enfim, principalmente polícia, na verdade. E ele cobriu um pouco de esporte durante a vida dele e eu me lembro dele me levar ao Serra Dourada com a carteirinha dos cronistas esportivos e tal. E ali eu conheci algumas das pessoas que eu via na televisão, que eu via no rádio, e ver que aquelas pessoas trabalhavam vendo, comentando, reportando futebol. E eu achava isso o máximo. E quando eu era muito fissurado quando era criança, adolescente, em Fórmula 1. E também via que tinha gente que ganhava a vida pelo mundo cobrindo corrida de Fórmula 1, cobrindo Jogos Olímpicos. Como eu sempre fui de mediano para baixo em todas as minhas tentativas esportivas, eu imaginei que podia ser uma maneira legal de chegar perto das coisas que eu não poderia realizar de outra forma, como atleta, ou enfim. E aí o jornalismo meio que apareceu na minha vida um pouco nesse ponto. O momento que eu escolhi o jornalismo esportivo, na verdade o jornalismo e depois o jornalismo esportivo, foi logo no início do segundo grau, né? Ali no final da 8ª série na época e o início do segundo grau, quando as pessoas começam a perguntar um pouco mais, o que você quer fazer da sua vida, o que você quer, que planos você tem, você vai fazer vestibular para quê? E ali meio que deu o clique, assim, de que seria talvez perseguir os meus sonhos de infância, fazendo uma coisa que eu sabia como funcionava, que as pessoas diziam que eu tinha algum talento para fazer, porque eu sempre escrevia alguma coisinha e mostrava para meu pai, ele falava que estava legal, enfim, aí ali as coisas foram se desenhando um pouco. Até me lembro uma vez no jogo Brasil e Bolívia, eliminatórias da Copa de 94, quando o Brasil ganha da Bolívia de 6-0 no estádio do Arruda. Eu lembro que eu fui assistir esse jogo com meu pai na redação do Popular, porque ele não ia poder assistir o jogo em casa, ele ia estar trabalhando. E lembro que sentei numa máquina de escrever na época e comecei a escrever sobre o jogo. Escrevi, o Brasil ganhou da Bolívia, deu um passo importante para se classificar para a Copa e tal. Depois eu mostrei para ele, eu lembro dele mostrar para o pessoal do esporte e falaram, pô, ficou legal isso aqui, o menino tem talento, sabe fazer as coisas. Isso eu tinha 10 anos. Então acho que essas pequenas coisas que foram acontecendo, aliado ao fato de eu sempre ter gostado de esporte, gostar e entender o que era a profissão, e de conseguir, talvez se eu tivesse muita sorte na minha carreira, eu consegui estar onde eu não poderia estar como atleta ou como protagonista daquela história, pelo menos eu podia contar essa história, né? Acho que foi aí que começou tudo. Esse dia desse Brasil e Bolívia, em que eu escrevo, brincando, sobre uma vitória da seleção brasileira, sobre uma vitória que muda totalmente a história daquela seleção brasileira, que depois seria campeã do mundo em 94. Acho que isso é o ponto que meio que dá a partida, porque é a primeira vez que eu escrevo alguma coisa, entre muitas aspas, jornalística, e as pessoas veem e me falam, pô, isso é legal, isso é bom. Aí, a partir disso, foi um pouco ir construindo o caminho para eu chegar nas coisas que eu queria fazer. Então, eu cheguei num lugar que eu, sinceramente, não sei se eu imaginava que eu chegaria. Até eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando eu estava na universidade, que eu falava, isso aí eu vou fazer depois que eu fizer uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, depois que eu fizer uma corrida de Fórmula 1. Isso, que era o jeito de eu falar, que eu ia fazer isso quando eu tivesse 50, 60 anos, né?
Eu sempre pensava, se eu vou comprar um apartamento depois que eu tiver feito uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Era a minha maneira de dizer que eu ia comprar um apartamento ou alguma coisa depois que eu tivesse 45, 50 anos. Só que eu fiz minha primeira Copa do Mundo com 28, 27 na verdade, minha primeira Olimpíada com 29, então assim, as coisas... Eu cheguei em um lugar que eu não imaginava que eu fosse chegar, rápido, e aí a parte legal disso foi que me permitiu, ao ter realizado esses sonhos de infância muito rápido, me permitiu ir atrás de outras coisas, né? E me permitiu tentar fazer as coisas que eu já tinha feito de uma maneira melhor, assim. O fato de eu ter feito uma Copa, uma Olimpíada antes dos 30 anos, me deu a sensação de que seria legal buscar uma experiência fora do Brasil. E foi aí que eu fui para Barcelona, fui correspondente da ESPN lá durante 3 anos. Acho que, sinceramente, para um cara que nasceu em Goiânia, no setor Coimbra, que jogava bola descalço na rua, chutando e tirando o tampão do pé, ter feito 4 finais de Champions League, mais de 200 jogos de futebol internacional, acho que eu cheguei bem mais longe do que eu mesmo imaginava. Talvez meu pai, minha mãe, alguns amigos podiam pensar que eu chegaria onde eu cheguei, mas eu, sinceramente, às vezes eu me surpreendo assim, quando eu vejo todas as coisas que eu fiz. Não porque eu não acredite, né, no meu trabalho, nas coisas, da maneira como eu levo as coisas, mas porque eu realmente não pensava. O meu mundo, na minha infância, era muito pequeno, né? Sair de Goiânia, ir para São Paulo, depois sair de São Paulo, era uma coisa completamente fora da realidade, assim. Então, foi uma coisa meio surpreendente, foi improvisado total. Eu estava num outro trabalho, eu estava trabalhando na época na Agência Estado, né, do grupo do Estadão, e em dado momento eu queria sair de lá, queria buscar outras coisas. Eu me inscrevi aí eu comecei a procurar coisas que fossem divertidas para fazer no ano de 2010. Isso era final de 2009. Eu me inscrevi para ser voluntário da ONU na África, me inscrevi para fazer pós-graduação nos Estados Unidos, me inscrevi para ser voluntário de mídia, da parte de mídia da Copa do Mundo da África do Sul. A ONU nunca me respondeu, o mestrado dos Estados Unidos nunca me respondeu, e nesse período eu fui para a ESPN Brasil, comecei a trabalhar lá. Eu comecei a trabalhar na ESPN Brasil no dia 1º de fevereiro, no dia 2 de fevereiro chegou a resposta da FIFA dizendo que eu tinha sido selecionado para fazer a entrevista final para ser voluntário na Copa do Mundo. E eu comentei com o meu chefe na época, o Júlio Gomes, e ele falou, cara, isso é a melhor notícia possível porque por um erro ou por alguma falha, que não se sabe, ele não lembro qual era, a CBF não tinha dado muitas credenciais para o site da ESPN. E ele falou, cara, você vai para a Copa, a gente arruma uma maneira mista de você ir, né, de você dividir as despesas e tudo. Você tem uma credencial e você faz as coisas que você tem que fazer com a FIFA e depois você trabalha com a gente. E foi maravilhoso. Maravilhoso porque a África do Sul é um país que eu sempre fui fascinado assim, com a África do Sul, porque eu lembro de ouvir as histórias do Nelson Mandela, meu pai me contar coisas do Nelson Mandela, enfim, de toda a história do apartheid, de como o país estava se reerguendo. E um dia antes de eu ir para São Paulo começar a trabalhar na ESPN, eu fui para São Paulo 31 de janeiro, ia começar na ESPN dia 1º de fevereiro, no dia 30 de janeiro, algo assim, eu vi aquele filme Invictus no cinema aqui e eu fiquei alucinado. Eu falei, nossa, eu tenho que ir para a África do Sul. O filme é sobre a história do Campeonato Mundial de Rugby na África do Sul, né? Que é quando o país começa a se reerguer depois do apartheid. E aí eu falei, cara, eu tenho que ir para a África do Sul de algum jeito. 2 dias depois saiu essa notícia de que eu ia fazer entrevista para ir. E depois, 2 semanas depois, confirmaram que eu ia. O Júlio e a ESPN ajudaram em absolutamente tudo. A parte que eu tinha que fazer de trabalho na FIFA tinha muita gente fazendo e nem era tão grande assim, então fazia em 1 hora, 2 horas por dia. E todo o resto eu me dedicava à ESPN. Acho que ali pouca gente na ESPN me conhecia, na verdade. Porque eu tinha entrado lá, tinha meses, quando eu cheguei na Copa do Mundo. E foi o momento ali em que eu pude
mostrar meu trabalho pela primeira vez numa cobertura grande fora do país. Ali eu conheci e fiquei próximo, e hoje me considero amigo de gente como PVC, Trajano, caras que eu olhava um ano antes e eram meus ídolos, né? A Copa da África do Sul mudou tudo, assim. É uma história que hoje é engraçada, hoje eu conto ela rindo, mas que na época foi, talvez tenha sido um dos maiores perrengues da minha carreira, assim. Ou pelo menos um dos maiores dramas que eu vivi trabalhando. No comecinho ainda, a Copa da África do Sul não tinha começado, e quando todo mundo da ESPN chegou na África do Sul para a cobertura da Copa, uma semana antes, 5 dias antes de começar a Copa, fizeram o jantar de abertura da Copa da ESPN. Eu me lembro de detalhes porque foi uma coisa foi bem complicada. Assim. A gente foi num restaurante na Mandela Square, em Joanesburgo, chama Mantego Bay, o restaurante, que é um restaurante de peixe, frutos do mar, esse tipo de coisa. Eu tenho alergia a frutos do mar, né? Não posso comer camarão, calamari, nada disso. Mas como eu vivi minha vida inteira, ou em Goiânia, ou em Brasília, ou em São Paulo, nunca fez muita diferença, porque não é uma coisa que você vê em todo lugar, nessas cidades. Você tem que ir meio atrás, né, para encontrar. E o Trajano adora comer lula, calamari, essas coisas. E aí a gente começou o jantar, eu pedi ali uma sardinha, um peixe meio que eu sabia que eu podia comer. E depois começa vinho, não sei o que, o Trajano. E eu fui ficando com fome, eu era o mais novo da empresa, não podia levantar a mão e sair pedindo coisa. O Trajano, aquele jeito dele, põe um calamari aí. Fomos pro tal do calamari. Eu, como nunca tinha comido calamari na minha vida, eu pensei, bom, isso é 50-50, posso passar mal, posso não passar mal. Comi o tal do calamari, acho que a combinação do calamari, que eu tinha alergia, depois eu fui descobrir, com o vinho, que eu também tomei um pouco mais da conta, não muito, mas um pouco mais do que eu era acostumado, provocou uma reação terrível, assim. Eu passei muito mal. Não cheguei em casa, né, no lugar onde eu estava, passei mal. E na manhã seguinte, eu estava escalado para ir cobrir o treino da Coreia do Norte, que era rival do Brasil, e o Júlio Gomes, que era meu chefe, estava escalado para cobrir uma entrevista do Kaká na seleção brasileira. Primeira hora da manhã, 7h30, o Júlio me liga, fala, Thiago, ele tinha tido conjuntivite antes da Copa, tinha tido algum problema assim no olho. Ele fala, Thiago, o negócio do meu olho voltou, piorou, tô péssimo, você vai ter que ir na coletiva do Kaká. O evento do Kaká era às 9 da manhã, a Coreia do Norte era 3 da tarde, então eu ia ter um tempo para melhorar e ir no evento da Coreia do Norte. Não tive esse tempo, fui no evento do Kaká. E durante a coletiva do Kaká, não lembro de nada daquela entrevista coletiva, fiquei o tempo todo passando muito mal, e saindo durante a entrevista pra ir ali, enfim, vomitar e tal. Hoje é legalzinho, você fala, que legal, passei a entrevista do Kaká, porque eu não conseguia ver direito, mas na época, imagina, eu sentei meio no cantinho, assim, né, mas na época foi um drama. Nossa, a primeira Copa do Mundo, primeiro evento que eu vou cobrir na Copa do Mundo, e já começa assim, cara, eu tinha uns 45 dias de África do Sul pela frente ainda. Eu pensei, cara, se isso fosse assim todo dia, tô ferrado. Mas não foi, não. Eu não comi mais calamari, descobri que tem ótimas carnes na África do Sul, de todos os animais possíveis, e ótimas coisas que não... vegetarianas também, mas depois daquele dia não comi calamari nem na África do Sul, nem em nenhum outro lugar. Já estive na Rússia 2 vezes, e nas 2 eu fui bem conservador, assim. Eu sempre procuro... Na verdade, depois desse dia da África do Sul, eu sempre procuro assim, um restaurante italiano, que tem aquele espaguete com molho de tomate. Não costumo inventar muito, mas como são 50 não, mas 40 dias, 35 dias, a gente vai ter que procurar algumas coisas lá, né? Eu ainda não... Acho que dizem que tem, sobretudo em São Petersburgo, tem peixe muito bom, enfim. Acho que vai dar pra sobreviver bem. A questão é não comer frutos do mar e, se comer, não ir para uma entrevista coletiva no outro dia às 8 da manhã. Eu acho que a experiência vai te dando... Ela te dá algumas coisas e te tira outras. Na minha primeira Copa do Mundo, ou na minha primeira corrida de Fórmula 1, ou na minha primeira cobertura de Champions League,
a impressão que eu tenho é que quando você vai pela primeira vez fazer um evento desses, por ser a primeira vez, você fica mais ligado em absolutamente tudo. Por você estar fazendo pela primeira vez, como você se deslumbra mais com tudo que está circulando isso ao seu redor, como tudo é novidade, você às vezes tem a vantagem de ver coisas que uma pessoa que faz sempre não vê, porque está acostumado, né, com aquilo. De repente você vê um detalhe, vê um jogador conversando com outro, e uma pessoa que já fez 10 Copas do Mundo, já fez 5, já viu tanto jogador conversando com outro que não dá muita atenção. Mas se você dá pela primeira vez, isso é legal, te ajuda. E a experiência, eu acho que a experiência de ter feito final de Champions League, ou Copa do Mundo, outros eventos, te dá a vantagem de saber por que caminhos ir, assim. Você já escolhe o que você vai fazer naquele dia, baseado em experiências anteriores, enfim. Se tem, por exemplo, vai ter, na Copa do Mundo sempre tem muito isso, né? Tem várias seleções treinam perto de uma cidade, mais ou menos no mesmo dia. Então, se você cobrir outras Copas do Mundo, você já sabe que, geralmente, a seleção da Alemanha, as entrevistas são melhores, vão mais jogadores falar com a imprensa. Aí na seleção da Itália, menos. Não é o caso que a Itália não está na Copa, mas enfim, você consegue ir, baseado em experiências anteriores, você consegue direcionar uma cobertura melhor, sabendo de como atuam, né? Como trabalha cada equipe, cada tipo de coisa. Outra coisa, por exemplo, às vezes tem jogos que você vai no estádio e um jogo no estádio não te dá tanto material, mas numa FanFest, por exemplo, às vezes é melhor você ir ver o jogo com as pessoas do que estar no estádio. Pode acontecer. Na Copa da África do Sul, me lembro que um dos jogos da África do Sul na primeira fase, acho que era França e África do Sul, pode ser, e foi muito mais legal assistir o jogo no Soweto com os sul-africanos, Soweto, que é uma cidade histórica de resistência dos negros na África do Sul. Foi muito mais legal assistir o jogo numa FanFest, no Soweto, vendo as pessoas assistindo a seleção do país, do que propriamente estar no estádio, assistir o jogo e depois fazer as entrevistas que muitas vezes não saem do lugar comum, assim. Então, a experiência te dá essas manhas, acho. E na Rússia isso é muito importante também, como país, sociologicamente, é importante você entender alguns detalhes. Os russos, por exemplo, têm a mania de que eles não gostam de pessoas que sorriem o tempo inteiro. É uma loucura isso, mas é verdade. Se você compra alguma coisa, a pessoa te dá o troco e você fica sorrindo para ela, às vezes é meio ofensivo até. Então, assim, são pequenos detalhes que aos poucos, indo aos países e conhecendo as culturas, você pega para você sobreviver melhor ali, né? Você nunca vai se adaptar completamente, mas o fato de ter estado, de conhecer, te ajuda nesse ponto. Mas até a inexperiência numa Copa do Mundo, eu acho que é um fator positivo, assim. Por isso que eu sempre fui muito a favor de montar equipes com pessoas dos dois jeitos. Você vai para uma equipe com 10 pessoas que fizeram 8 Copas do Mundo, às vezes é melhor você ir com 5 que fizeram 8, ou com 3 que fizeram 8, um que fez 2, outro que fez 1, outro que não fez nenhuma, para você ter... Bom, é como um time de futebol, né? Você tem que ter os mais experientes e tem que ter o pessoal, a garotada. Eu nunca fui uma pessoa que pensou no rádio como profissão. Eu pensava no rádio como um aliado meu para eu conseguir seguir o meu time de futebol, né? Para eu poder ouvir os jogos, enfim, de futebol, porque era uma época em que, hoje em dia, a gente tem a transmissão de todos os jogos. Nos anos 90, assim, você não tinha. O Goiás jogava com o Flamengo em Goiânia, esse jogo não era transmitido para Goiânia. Então era o jeito de ouvir o jogo pelo rádio. E isso foi, assim, eu tenho campanhas inteiras de Campeonato Brasileiro do Goiás que eu vi 5 jogos, que eram os que passavam na televisão. Então foi muito marcante para mim, para a minha paixão pelo futebol, o rádio. E eu nunca tinha imaginado fazer rádio, até porque eu cresci com a convicção de que para fazer rádio você tinha que ter aquela voz assim de super locutor de rádio que eu não tenho.
Então, eu sempre pensei que o rádio era uma coisa muito legal, mas era uma coisa distante. Quando a ESPN montou a rádio, a Eldorado ESPN, depois a Estadão ESPN, ali começaram a aparecer algumas oportunidades. A gente cobriu 2 vezes o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E essas 2 vezes, esses 2 trabalhos que a gente fez, para mim, se não são os melhores ou os que mais gostei de fazer, estão ali no topo da lista, assim, que eu adorei fazer. Tem uma dinâmica, uma velocidade, uma coisa muito legal. Na Fórmula 1, por exemplo, eu já tinha feito corrida de Fórmula 1 para jornal, do estado de São Paulo. E você para o Nick Lauda, por exemplo, e pede uma entrevista para um jornal com um bloquinho de anotação, ele vai falar que não. Se você para ele com um microfone falando, a gente está ao vivo para o Brasil, 2 perguntas, ele vai te responder. Porque senão pega mal para ele, ao vivo falar que não. Então, assim, a rádio tem esse dinamismo, eu acho que ela abre portas. E depois disso eu me tornei um apaixonado, assim. Depois que eu fui para Barcelona, lá o rádio é muito forte. Então, as pessoas lá acordam, dormem, dirigem, fazem tudo ouvindo rádio, né? Então, não me tornei um deles nesse sentido, mas participa muito mais da minha vida. É uma coisa que eu ainda estou acostumando ainda, né? De poder entrar num programa de rádio com o Lopes me chamando em Barcelona para eu entrar no programa de rádio. O Evandro fazendo um comentário, eu faço o comentário seguinte, depois ele fala, não, concordo com o que você falou. É uma coisa que para mim ainda é novidade, porque assim, isso é interessante, porque quando eu cheguei em São Paulo e quando eu trabalhei na ESPN, você trabalha com o Juca Kfouri, com o Trajano, com o PVC, com o Flávio Gomes. São caras que eu já conheci jornalista. Então a minha relação com eles sempre foi profissional. E caras como, falei, o Lopes, o Evandro, outros companheiros aqui, o Ronair, são caras que eu conheci como torcedor. Eu escutava eles como jovem, como criança, eu não era jornalista. Então, assim, é diferente, é engraçado, assim, fazer o programa ao lado deles me deixa mais, não nervoso, mas me deixa de um jeito diferente de fazer um programa na televisão com gente que igualmente famosa e gente da televisão de São Paulo, nacional, enfim. Para mim é um desafio imenso e é a primeira vez que eu posso trabalhar com esportes para um público direcionado de Goiânia, né, cara? Isso, eu assim, eu passei e passo a minha vida inteira explicando para as pessoas, né, em Barcelona e em São Paulo, o que é Goiânia. Sempre que eu explico para alguém, que eu falo para alguém de Barcelona que eu sou de Goiânia, eu nunca falo que eu sou só de Goiânia. Eu falo, sou de Goiânia, que é uma cidade no centro do Brasil, que tem quase os mesmos habitantes de Barcelona. Para que a pessoa entenda que eu não sou de qualquer lugar, entendeu? Pô, Goiânia não é uma cidade perdida no interior do Brasil. É uma cidade do tamanho de Barcelona. Então, assim, para mim poder trabalhar com um veículo dessa cidade, que me ajudou a ser apaixonado, aumentou a minha paixão por esportes, pelo meu time, é muito legal. Assim, e é uma coisa que, sinceramente, depois de fazer várias coisas fora do país, a tendência é que você vá se afastando, né, da sua origem, assim. Então, quando o Vinícius Tondolo me liga e me pergunta o que você tem para fazer em junho e julho, deu um frio na espinha. Assim, eu falei, não é possível que ele está me chamando para trabalhar para a rádio na Copa do Mundo, né? E isso, de todas as coisas improváveis que aconteceram na minha vida nos últimos anos, assim, profissionalmente, talvez essa tenha sido a mais improvável e uma das mais legais. Eu me sinto muito bem, né? Trabalhando com gente que já eram amigos também, né? Enfim, os que não eram meus ídolos eram meus amigos. E muitos deles são os dois. Eu tenho aqui amigos ídolos, então é muito mais fácil. Me sinto em casa. Muitas vezes, a meia hora, a 1 hora que eu falo com a saga, que eu participo do A Caminho da Copa ou de outros programas, é a única hora do dia que eu falo português. Então, assim, para mim é uma conexão com o Brasil e com Goiânia que é especial, assim.
Os dias que eu não falo na rádio, muitas vezes são dias que eu passo 24 horas, eu escrevo no WhatsApp em português, falo alguma coisa, mas eu não falo em português. Então, virou a minha conexão com o Brasil também, de alguma forma, e poder vir aqui, encontrar todo mundo é espetacular. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não trabalhava na ESPN ainda. A primeira vez que eu pisei na ESPN foi com o Everaldo. Porque ele ia fazer um jogo de NBA e ele me chamou, vem aí. Eu fiz o jogo, eu não fiz o jogo, né? Eu fiquei ao lado dele e do Zé Boquinha durante todo o jogo. Foi demais, assim. E é um cara que, anos antes, quando ele trabalhava com Fórmula 1 também, e a gente trabalhava em sites que eram concorrentes, né? Na época, em sites de Fórmula 1 que eram concorrentes. Mas mesmo assim, a gente sempre se respeitou muito, sempre foi muito próximo. E um dia ele me falou, cara, ferrou, velho. Me colocaram pra fazer um jogo de NBA. Eu nunca fiz um jogo de NBA na minha vida. Eu não tenho a menor ideia do que é um jogo de NBA. Não sei nada. E foi uma época que eu tava acompanhando muito da NBA. Então, eu tava meio sem ter o que fazer, acho, no dia. Eu fiz um documento de Word de 8 páginas de informação sobre o jogo e mandei pra ele. Falei, toma aí de presente pra você fazer o jogo da NBA. E ele achou o máximo, falou, porra, que legal, tal. E aí, a partir disso, a gente desenvolveu uma amizade muito próxima, né? Depois, a partir do segundo, terceiro jogo, ele falou assim, não vou pedir pra você fazer sempre o pacotão de informações da NBA, mas muito obrigado. E a partir disso, ele começou a saber onde procurar as informações. E aí, quando eu fui para São Paulo, eu cheguei em São Paulo um dia, 3 dias depois, ele falou, hoje eu vou fazer um jogo da NBA, vem aqui, vem conhecer a ESPN. E aí ainda demorei de 2006 a 2010, 4 anos, né, pra gente poder trabalhar juntos. Mas é um dos grandes amigos que eu fiz. Sinto extremamente orgulhoso de poder trabalhar com ele na Copa da Rússia, na Sagres, porque em 2010 a gente trabalhou juntos, mas assim, eu pelo site da ESPN, ele pela rádio, já foi muito legal, mas agora vai ser uma coisa... Trabalhar com ídolos é legal, trabalhar com amigos é demais, e trabalhar com um cara que é ídolo e amigo é a melhor coisa que pode acontecer na profissão. Eu acho que a seleção brasileira chega para essa Copa muito melhor que chegou para as últimas 3. Assim. Eu, há 1 ano e meio, 2 anos, eu muitas vezes até falava que a seleção brasileira corria o risco de ficar fora da Copa. Porque as coisas não estavam indo bem, os resultados simplesmente não chegavam. E eu acho que agora, desde o último 1 ano e meio, as coisas mudaram bastante. E eu sinto que as pessoas fora do Brasil passaram a respeitar mais a seleção brasileira. O Brasil recuperou o respeito muito rápido, depois do que aconteceu na Copa de 2014. E aqui no Brasil, eu sinto que, apesar de todos os problemas sociais e, enfim, econômicos, políticos que o país tem passado nos últimos anos, existe uma certa uma confiança que, ainda que a gente não veja nas ruas com tudo pintado, como via tanto em outras épocas, acho que existe uma confiança adormecida. Assim. Acho que quando a Copa do Mundo começar, o povo brasileiro vai abraçar bastante a seleção e vai começar tudo de novo, né? Essa festa e essa conexão que existe entre o povo e a seleção brasileira. Assim, é muito difícil fazer qualquer previsão num campeonato igual a uma Copa do Mundo, porque a gente erra muito no sentido de que em um jogo absolutamente tudo pode mudar, né? O que eu espero é uma seleção brasileira preparada para jogar contra absolutamente todas as outras. Uma seleção que pode jogar em um nível altíssimo, talvez o melhor nível da seleção brasileira é melhor do que o melhor nível de outras seleções. E assim, pessoalmente, o que eu espero é poder, primeiro, fazer o melhor trabalho possível de informação, de trazer as notícias, as opiniões, tudo para o público da Sagres, de Goiânia, do Centro-Oeste, do Brasil, do mundo, né? Porque agora com a internet a gente acaba alcançando
todos os lugares. E eu, pessoalmente, isso na parte torcedor, o que eu quero é ver o Brasil campeão do mundo em lugar onde eu esteja, né? Em um ambiente onde eu esteja. Eu, como jornalista, eu nunca vi o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, seja trabalhando daqui do Brasil ou trabalhando de lá. Eu, sinceramente, não sei como vai ser, porque a última vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, em 2002, eu estava na faculdade de jornalismo, né? Eu era um torcedor, não era um jornalista. Agora, ia ser interessante conseguir, ao mesmo tempo, trabalhar, passar as informações, tudo, mas possivelmente muito mais feliz do que em outras vezes que eu tive que trabalhar em derrotas da seleção brasileira. Cara, é que assim, eu sou meio resistente com isso, assim, com me emocionar quando eu estou trabalhando, sabe? Mas existem algumas coisas que eu sou resistente, não porque eu seja resistente voluntariamente, porque, não sei, acho que eu consigo blindar bastante. Tem algumas coisas que me emocionam muito, e uma delas foi o primeiro jogo da Copa de 2010, África do Sul e México. Quando eu entrei no estádio, e quando começou o hino da África do Sul, cara, o estádio foi uma loucura, assim, e era exatamente a cena do filme do Invictus, né? Eram os negros africanos, os brancos, os europeus, né, descendentes de europeus, e todos cantando o hino juntos, com a bandeira do país. E aquilo foi meu primeiro jogo de Copa do Mundo. O meu pai morreu em setembro de 2006, né? Então era a minha primeira Copa do Mundo sem meu pai, que a gente comentava todos os jogos, mesmo quando eu estava em São Paulo, ele mandava e-mail, me ligava pra gente comentar tudo. Então foi tudo muito, muito junto, assim. Eu acho que estar numa final ou numa semifinal de Copa do Mundo, que é uma coisa que eu ainda não fiz, vai ser uma coisa impressionante, assim. O que já aconteceu comigo mais de uma vez, e é uma coisa que eu tento fazer sempre, quando eu estou no estádio, quando eu estou trabalhando, não acontece nada. Quando eu chego no hotel, eu janto, tomo uma taça de vinho, aí eu me emociono, mas aí ninguém vê, né? Eu consigo criar uma separação, assim, né, entre as coisas, mas na África do Sul foi demais. Nos Jogos Olímpicos de Londres foi muito legal, assim, e é isso. Para eu me emocionar na Copa do Mundo, eu tenho certeza que eu vou emocionar, tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, e eu tenho quase certeza que ninguém vai ver, só eu.